A gente vai dar continuidade ao estudo das 6 chaves que fecham a porta dos céus. A gente fez uma primeira parte anterior, onde a gente começou a falar da porta, né, que Deus abriu. E o texto base que a gente tomou como referência é aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Eu vou rememorar estes 2 versículos para que a gente possa dar seguimento a uma referência bíblica que nós tomamos como base, tá certo? Então diz assim a palavra: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a gente fica, né, com a parte onde diz, no verso 8, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, que é o livro da revelação, ele viu justamente essa porta aberta. Esta porta que foi justamente aberta pela chave de Davi, e seria uma porta continuamente aberta para todos nós. E esta porta, ela também foi anunciada pelo profeta Isaías. Lá no capítulo 22 e verso 22, a mesma chave de Davi, ela foi proferida pelo profeta Isaías. Então lá ele atestou aquilo que em Apocalipse está confirmado, que essa porta, ela está continuamente aberta. E que esta chave, justamente foi possível abrir esta porta, para que esta porta se mantivesse aberta, justamente através da pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz em sua palavra que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Posteriormente, essa autoridade da manutenção desta porta aberta foi entregue também para a igreja de Jesus Cristo, que ele considera a sua noiva, né? Ele entrega para a igreja de Jesus Cristo, que não é uma instituição organizacional humana. Pode até uma coisa depender de outra, mas a igreja que a gente se refere é a igreja de Jesus Cristo, que é constituída por cada um de nós, cada um daqueles que se renderam aos pés de Jesus, confessaram os seus pecados, se arrependeram de seus pecados e agora estão experimentando, provando do novo nascimento. Então, para estas pessoas foi dada esta autoridade. Então, a gente tanto falou o aspecto da porta estar aberta, como a gente também disse para vocês anteriormente, que o poder de fechar a porta, né, a autoridade de fechar a porta é de quem foi dada, para quem foi dada essa autoridade. Então, se Jesus passa para a gente a chave, então só quem tem poder de fechar essa porta, por meio dessa chave, somos nós mesmos. É uma questão lógica. Se Deus passa para o seu Filho Jesus, e Jesus está nos céus, e antes dele partir, de estar sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ele entrega para nós, só quem pode fechar somos nós. Não o diabo, com todas as suas artimanhas, suas astúcias, ele pode e nem tem poder de fechar estas portas, né? Ele pode até instigar, ele pode até induzir, ele pode até auxiliar, mas ele não tem poder de fechar. Então, só quem tem poder para fechar essas portas é cada um de nós. A porta, muitas vezes, ela está fechada e a gente às vezes não entende, porque tudo vem dando errado. É por causa justamente de 2 aspectos que a gente tratou já anteriormente, e mais 4 que a gente vai tratar, né, de agora em diante. Porque são 6 aspectos que a gente vai tratá-los, né, individualmente. 2 a gente já tratou, que é o pecado e a desobediência. A gente falou que o pecado é capaz de fechar a porta. É o pecado que é uma chaga, né, uma doença que tem poder, se não for sarada pelo sangue de Jesus, tem poder justamente de fazer com que esta porta seja fechada. E o cometedor, né, de pecados é justamente o homem, induzido por uma natureza que nós temos, uma natureza que milita contra o Espírito. A Bíblia diz que o bem, Paulo diz, né, na palavra, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse faço, se referindo justamente à natureza carnal.
de nós seres humanos. Então, eu disse para vocês, falando ainda do pecado, que o pecado ele não deve ser cometido de forma deliberada. Porque o problema está aí, nós não deixamos de ser pecadores enquanto nesta matéria nós estivermos. Mas o ato de desejar pecar é diferente do ato de fugir do pecado. Veja José. José, quando esteve na casa de Potifar, ele foi repelido, né, a se deitar com a mulher de Potifar. Mas ele se negou. Ele recusou se deitar com a mulher de Potifar. Ele podia até manter aquele segredo com ela, né, se deitar com ela e tudo ficar ocultamente, né, à vista das outras pessoas, do próprio marido traído. Mas ele recusou, ele preferiu guardar sua fé, ele preferiu guardar sua fidelidade a Deus e recusou pecar. Então o pecado, quem pode ter domínio sobre o pecado é a nossa força de vontade. Então se você tem força de vontade de reagir, lutar contra o pecado, Deus te dá ajuda através da presença do Espírito Santo. Mas se você comete pecados de forma deliberada, de forma libertina, aí fica difícil. Então a causa do fechamento da porta justamente está no ato de pecar. Eu citei 2 exemplos anteriores, né, que é o exemplo da arca de Noé, né, que esteve o tempo todo aberta para o povo, e a porta foi fechada por dentro e por fora, inclusive pelo próprio Deus, e o povo não se arrependeu, e por conta disso a porta foi fechada. Falei para vocês também que o homem vivia dentro de um jardim belíssimo, com toda sorte de benesses ali, né, gratuitamente oferecida por Deus. Até a presença de Deus era uma constante na vida dele. Porque na viração do dia Deus descia do céu para conversar com o homem face a face. Então o homem perdeu tudo isso por causa de quê? Do pecado. Outro elemento que a gente discutiu também foi a desobediência. A desobediência é outro elemento. E o que é desobedecer? Desobedecer é deixar de ouvir a voz de Deus. E a gente viu lá no profeta Isaías, para aqueles que desobedecem a voz de Deus, né, Deus também esconde a sua face, o seu rosto dessas pessoas também. Porque a face do Senhor está voltada para aqueles que o buscam, para aqueles que não desobedecem, mas sim o obedecem. Então, a gente tratou desses 2 elementos como mantenedores das portas fechadas, e agora a gente vai dar seguimento ao estudo falando dos 4 restantes mecanismos pelos quais o homem tem a porta dos céus fechada. E o primeiro deles que a gente vai tratar agora, no dia de hoje, né, que é a segunda parte da mensagem, é a falta de perdão. A falta de perdão é mais um elemento que deixa a porta dos céus fechada. Ela não só fecha o coração, né, da pessoa em relação ao outro, como também fecha a porta dos céus que está apontada para o homem. Porque o que é perdão? Perdão, eu fui buscar a definição do que vem a ser o perdão. O perdão é um ressentimento, é uma mágoa, é uma raiz de amargura. É aquilo que efetivamente, como eu estou dizendo a vocês, fecha, né, a porta das bênçãos sobre nós. Um coração que não perdoa, um coração que não tem a condição e nem a aptidão para perdoar, é um coração fechado. E, consequentemente, os caminhos da vida dessa pessoa também são fechados. As portas do céu efetivamente se fecham. Não apenas a porta do coração, do perdão na vida desta pessoa. Então lá em Marcos, e a gente vai para lá, tomando como referência, em Marcos capítulo 11, versículo 24, evangelista Marcos, capítulo de número 11, diz o seguinte, capítulo 11, verso 24, diz assim a palavra: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha o que diz aqui em Marcos. Vou repetir para vocês, principalmente o verso 26. Mas, que é uma conjunção de oposição, né? Se vos não perdoardes, se vós, que é uma condicionante, se vós não perdoardes,
também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então é uma condição sine qua non. Você recebe o perdão mediante a liberalidade do perdão. Então, se você não perdoa, e você tem a partir daquele momento também a negativa de Deus, como é que a porta dos céus pode estar aberta para a pessoa? Se você não perdoa o próximo, como é que a porta dos céus pode estar voltada e aberta para você? A própria palavra nos diz isso, que para alcançarmos o perdão das ofensas que nós cometemos perante o nosso Deus, a gente também tem que automaticamente liberar o perdão. E a gente vai estar discutindo isso também com base em outras referências bíblicas. Então a gente viu aqui em Marcos, capítulo 11, versos do 24 ao 26, que é necessário que haja o quê? Uma comunhão, uma proximidade. E o interessante, o que diz o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte diz o seguinte, gente, que antigamente era olho por olho, dente por dente. Então, era a medida da retribuição em relação à agressão era justamente a mesma proporção com que era ofendido. Então, se você, de repente, fizesse alguma coisa contra alguém, a retribuição em castigo àquele ato, aquela conduta da pessoa, seria retribuída da mesma maneira. É o olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio justamente trazer uma palavra diferente, um evangelho diferente. Olha só o que Jesus diz: aquele que bater na face oferece a outra. Aquele que te compelir a andar uma milha, anda duas com ele. Olha só o que Jesus veio nos ensinar, completamente o contrário. Porque a gente vive hoje um mundo de rivalidades. O que é que a gente apreende da própria sociedade? É que a gente tem que exatamente, né, procurar os meios cabíveis para revidar. É o revidamento. E Jesus nos orienta, nos ensina que a gente deve fazer exatamente o contrário. Que a gente tem que ter um espírito de perdão. Que a gente tem que perdoar o nosso próximo. E inclusive os nossos inimigos. É muito fácil eu perdoar minha esposa. É muito fácil eu perdoar quem eu gosto. É muito fácil eu perdoar a minha filha. É muito fácil eu perdoar as pessoas que estão próximo de mim. Mas o difícil, o desafio, e nisso é que terá galardão, porque a Bíblia diz o seguinte, que o galardão não está em perdoar essas pessoas que a gente tem muita estima por elas, que a gente tem amor por elas. O galardão, o desafio está em perdoar as pessoas que nos ofendem. Olha só, você perdoar uma pessoa que te faz o mal, que fala mal de você, né, que difama você, que procura toda sorte de meios para prejudicar você, e você liberar o perdão para essa pessoa. Pois é determinação do céu. Você quer ter uma vida abençoada? Libere o perdão, inclusive para essas pessoas aí. Olha que desafio, olha como é difícil. E o que é perdoar? Aí você pode dizer, não, mas eu perdoo, mas não consegue olhar no rosto da pessoa, não consegue passar por ela de forma compassiva, lembra dela com muita dor e tristeza. Então perdoar é o quê? É o ato de você lembrar de algo que foi feito contra você e você não sentir dores. Então se você, ao lembrar de determinada pessoa e não sentir nada por ela, nem de raiva, nem de mágoa, nem de ressentimento, pois é, você conseguiu alcançar, entendeu? Você conseguiu perdoar. Mas se você lembra daquela pessoa, ou lembra daquilo que fizeram com você, e ainda guarda sentimentos de raiva e sentimentos também de vingança, pois é, você não conseguiu perdoar ainda aquela pessoa. Você tem uma dívida ainda com Deus. Então, para você ter o perdão de suas ofensas, você tem que primeiro se consertar com a pessoa, engraçado, né? Curioso, que lhe ofendeu. Você nem fez mal a ela, ela lhe ofendeu. E você tem que ir até ela. Olha como isso é sério. No Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, também compartilhado pelo evangelista Marcos, diz que a gente, ao oferecer uma oferta ao Senhor, e se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra a gente tem que deixar a oferta no altar, ir lá até aquela pessoa, não foi nem você que fez mal a ela, ela fez mal a você. Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com aquela pessoa e volta para oferecer a oferta ao Senhor. Então, veja o grau de importância. O grau de perdão está acima do grau de oferecimento de uma oferta. Então, oferta inaceitável perante Deus. Como é que a oferta pode chegar aos céus, pode chegar ao trono de Deus,
se você não liberou o perdão? Então o céu está fechado. Isso é uma prova disso que nós estamos falando. Então se o céu está fechado, como é que é a tua oferta, que é o teu louvor, a tua adoração, a tua caridade vai poder chegar até Deus? Não tem como, o céu está fechado. Por causa de quem? De você mesmo. Porque você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você. Então vai lá, se conserta com ele e volta para oferecer o sacrifício de louvor a Deus. E certamente os céus vão se abrir e tua oferta vai chegar diante do trono de Deus. É difícil, mas é o que a palavra de Deus nos determina. Olha só, eu tenho um conceito aqui muito importante, é o conceito de alteridade. O que é alteridade? Alteridade, para as pessoas que não entendem, é um conceito que a gente extrai da antropologia. A antropologia, antro, né, homem, logia, estudo, né, o estudo do homem. Então tem uma ciência, né, contemporânea e muito antiga, né, chamada antropologia, que trata a respeito da alteridade. E o que é a alteridade? É se reconhecer no outro, né, reflexo daquilo que você tem como características pessoais em si. Não é verdade? Muitas vezes a gente vê defeito nos outros, e isso é uma barreira muito grande, né? A gente vê defeito nos outros que são nossos. São barreiras que são impostas, né, criadas por nós mesmos. Às vezes acontece esse tipo de coisa e é um bloqueio para a facilidade no manejo do contrato do perdão. Por quê? Porque você vê no outro defeitos que são seus, é o reflexo daquilo que está em você. Você começa a ver na pessoa uma pessoa invejosa, e onde invejoso é você. Você começa a ver na pessoa uma pessoa colérica, né? Mas onde o colérico é você mesmo. Então você começa a enfeiar, digamos assim, o próximo. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita, e tem até nos canais de YouTube, né? E eu vi aquela pesquisa e achei muito interessante. Tratando justamente a respeito disso. Foi colocado vasos, né, transparentes de vidro com água e foi rotulado cada vaso desse. Aí tinha palavras raiva, ódio, inveja, amor, perdão. Então eles colocaram cada recipiente desse com água, né, recipiente transparente de vidro com água, e colocaram um rótulo com cada nome, né, com cada palavra dessa que eu mencionei a vocês, raiva, ódio, etc. Aí o que é que acontece? Isso é uma pessoa com os olhos vedados. Aí a pessoa coloca aquela água, né, passa por um processo de congelamento, e a gente sabe que a água, né, ela se transforma em sólido. Ela passa do estado líquido para o estado sólido, transforma em cristais de gelo. E o interessante, quando aquela pessoa tem os olhos descobertos e olha para cada vaso, né, aquelas palavras que remetiam a palavras negativas de ódio, de inveja, de raiva, né, ele avistava, né, uma coloração feiosa, estranha, repulsiva. E aqueles vasos, aqueles cristais de gelo, né, refletiam a luz brilhosa, atraente, onde tinha justamente as palavras positivas. O que eu quero dizer com isso, com essa experiência, né, que foi aí mencionada por mim agora, que era voltado, né, para a questão aí do olhar em relação à força do pensamento em relação às coisas, eu posso colocar também em relação às pessoas. Se você enfeiar e não extrair de bom que as pessoas têm, e sim aquilo que você reflete de forma negativa em relação às pessoas, você vai justamente ter uma repulsividade em relação àquelas pessoas. Então se você começar, né, a ver aquelas pessoas com o lado bom que ela tem, porque todo mundo tem defeito, você vai começar a passar a conviver melhor com as pessoas. Porque toda proximidade que se tem com gente, com pessoa, é complicado. Sempre vai ter um defeito. Sempre vai ter uma dificuldade. Como prova disso, os reality shows da vida, né? A convivência mútua entre indivíduos é algo muito difícil. Mas se você não conseguir, né, isolar aquilo que é negativo aos seus olhos,
aquilo que você viu que é negativo aos seus olhos, você não vai conseguir, né, avistar com bons olhos aquela pessoa. E vai começar o quê? A discriminá-la, a conceituá-la, a taxá-la, né, como alguém que não pode estar perto de você. Então, é uma dificuldade que se tem para perdoar, é justamente isso. Quando você não consegue, né, olhar o lado bom das pessoas, porque sempre tem algo bom, entendeu, em cada um. Se a gente conseguir eliminar o que é ruim e apenas valorizar aquilo que é bom, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir valorizar o perdão em relação àquela pessoa lá. Tá certo? Então isso é alteridade, é você ver no outro aquilo que é reflexo seu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que todos nós somos falhos, todos nós somos defeituosos, todos nós temos falhas. E a gente deve olhar para cada um, né, com um olhar de misericórdia, sabendo que cada um tem suas imperfeições. Que muitas vezes as imperfeições do outro são reflexos de nossas próprias imperfeições. Moral da história. Aquele cristal, né, se ele fosse associado a palavras positivas, ali refletia uma certa tranquilidade, né, no vislumbre daqueles cristais de gelo. As palavras que remetiam a falar aquilo que era negativo, né, a pessoa tinha uma repulsa em relação a isso. Tá certo? Então isso já é um princípio para a gente começar a trabalhar dentro de nós, né, o poder do perdão. O ato de perdoar. E nisso a gente vai para Mateus, capítulo 13, versículo 54, ainda tratando sobre o perdão, que é uma causa de abrir os céus, e a falta do perdão, que é uma causa de fechar os céus. Portanto, estamos agora na terceira linha da abertura dos céus e o fechamento dos céus, que é justamente o perdão e a falta do perdão. Então a gente vai para Mateus, capítulo de número 13, justamente tratar sobre outra passagem que fala também sobre o poder, isso mesmo, o poder do perdão de abrir uma porta. O poder de abrir uma porta. E o poder também de fechar quando na falta dele. Capítulo 13, verso 54. Vamos lá? Diz o seguinte a palavra. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio esta sabedoria, estas palavras? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele, Jesus. Porém, lhes disse, e se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, na sua própria casa. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que a dificuldade que é imposta é criada por nós mesmos. A dificuldade é nós mesmos que criamos. Jesus não operou tanto na terra dele como ele gostaria de operar. Nazaré foi incrédula. Nazaré não creu nos milagres de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o filho do carpinteiro. Jesus era filho da Maria, da simples Maria, dona de casa. Os irmãos de Jesus estavam por ali. As irmãs de Jesus também. Então Jesus era desvalorizado, mesmo com tamanha sabedoria. E não acontece isso hoje. Às vezes o indivíduo é sábio, é um homem letrado, mas é humilde, é discriminado. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês, que a própria dificuldade é a gente que cria. Jesus quer operar. Mas por causa da falta de nós mesmos, impede que Jesus faça tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Então a falta de perdão é isso. Se você não tem forças de perdoar, fica difícil Deus operar. Deus quer operar, Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer te fazer experimentar do melhor desta vida. Mas você também tem que dar lugar. Você tem que dar lugar a este Nazareno aí. E você tem esta força, este poder, porque ele te entregou, ele nos deu. Basta que você abra a porta do teu coração. Então o Nazareno desprezado, mesmo com tamanha sabedoria, ele quer fazer grandes sinais e maravilhas. Basta que a gente abra o coração. Então a dificuldade, comprovadamente, está em nós. Jesus queria fazer grandes coisas como fez na Galileia, como fez em Cafarnaum, mas não fez tanto em Nazaré, porque justamente ele não foi acolhido.
ele não foi recebido. Não abriram as portas para Jesus operar. Então, o próprio empecilho quem cria somos nós mesmos. Outra passagem interessante também são os espias de Moisés para vislumbrar a terra prometida. Sabia-se que a terra mandava leite e mel, mas tinha que se comprovar isto. E Moisés enviou 12 espias de cada tribo, um homem de cada tribo, o maioral da casa, para que pudesse testificar lá, na terra prometida, que manda leite e mel, justamente as delícias e os sabores que lá tinha. Mas vieram 12 depoimentos diferentes. Aliás, 12 depoimentos. 10 deles diziam a mesma coisa, mas apenas 2 diziam o depoimento de forma positiva e diferente. Josué e Caleb veio trazendo o quê? Que a terra era maravilhosa, mandava leite e mel, como os outros também disseram isso. Era tanta fartura que lá tinha, que até os cachos de uva, 2 homens tinham que carregar. De tamanho peso, eram os cachos de uva daquela terra. 2 homens, era necessário 2 homens carregar os cachos de uva, de tão pesado que era. Porque aquela terra, como Deus disse, manava leite e mel. Então eles vieram trazendo esse relato, todos eles, todos os 12. Mas, diante daquilo que eles viram lá, 10 viram lá, 10 homens daqueles 12 espias que foram enviados para lá, viram aquele lugar ali de forma diferente. Viram aquela conquista daquele lugar com muita dificuldade. Começaram, entendeu, a colocar barreiras, dificuldades. Começaram a dizer que os homens daquela cidade, daquela terra, eram homens gigantes, eram descendentes de gigantes, e não iam conseguir vencê-los, porque eram maiores do que eles, e não estavam preparados para conquistar tudo aquilo. Mas Deus tinha dito que a terra era deles, que eles deviam acreditar. Então eles trouxeram esse relato e desanimou todo mundo. Mas 2 deles, dentre os 12, começaram a dizer: olha gente, a terra manda leite e mel, como está sendo dito aqui, mas a terra Deus nos deu. A terra o Senhor nos deu. A terra o Senhor entregou para nós. É difícil, tem gigantes, mas a terra foi dada pelo nosso Deus. Então o que é que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que Deus pôs uma porta aberta. Que a gente não enxergue, não veja nas coisas que Deus prometeu para nós com dificuldades. Porque se eu entro numa luta já me sentindo derrotado, eu já entro nessa batalha já derrotado. Se eu vou fazer uma prova e já digo que não vou passar, pode estar certo que você não vai passar mesmo. Então, a quarta chave, depois do perdão, que abre a porta dos céus, é a credulidade. A incredulidade fecha e a credulidade abre. Então, se você tem fé, a fé remove montanhas. Se você acredita que aquela porta está aberta diante de você, pode estar certo que você vai passar por ela, que você vai vencer. Mas se você diz: não, é difícil, tem gigantes, manda leite e mel é preciosa, mas não tem como vencer, porque os gigantes são maiores do que nós. Então pode estar certo disso, que aquela dificuldade vai eliminar sua fé e você vai esbarrar por ali. E a porta que está bem patente à sua frente vai se fechar. Mas quem que fechou? Você mesmo, a sua falta de fé. Então, eu falei para vocês, a primeira porta que fecha os céus, o pecado. A segunda, a desobediência. A terceira, a falta de perdão. E a quarta agora, a incredulidade. Então lembra quando eu disse a vocês que Jesus estava em Nazaré para fazer prodígios e maravilhas? Não fez por quê? Porque o povo não aceitava. O povo não admitia um homem pobre, humilde como era Jesus, mesmo sendo detentores de grande sabedoria, ser capaz de fazer grandes milagres. Então Jesus não fez tantos milagres lá como ele gostaria de ter feito, porque o povo não creu. Os espias, 10 não creram que a terra era sua, mas 2 creram, e somente Josué e Caleb, justamente esses 2 espias, alcançaram a terra prometida. Os 10 ficaram pelo caminho. Você quer ficar pelo caminho também? Ou você quer ser um Josué e um Caleb? Conquistar aquilo que Deus prometeu, aquela porta que Deus abriu, aquela porta que está à nossa frente. Eu tenho certeza, meu amado, se você crê nisso que eu estou dizendo, a porta do céu vai estar aberta para você. Mas se você não crê, você pode ter certeza, automaticamente você já anulou a possibilidade de vitória. A possibilidade não, a garantia de vitória. Então, a quarta chave que fecha os céus, a incredulidade.
incredulidade. E a gente vai para mais outro versículo. A gente vai para outro versículo que está escrito no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Capítulo 3 e verso 19. Vamos para o livro de Hebreus, é lá no Novo Testamento. A gente vai deixar mais um versículo aqui, como prova daquilo que nós estamos falando. Hebreus capítulo número 3, versículo 19, que diz assim, a palavra de Deus. E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Isso se referindo justamente aos 12 espias. Aliás, aos 10 espias. E todos os outros que acompanharam aqueles 10 espias. Porque, como eu disse a vocês, 2 entraram. E ele está relatando aqui no livro de Hebreus, que é um livro escrito para os hebreus e para todos nós, capítulo 3, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa de quê? De sua incredulidade. Então, o motivo que fecha a porta, mais um, incredulidade. Eles não puderam entrar, a porta estava aberta, mas não quiseram. Não entraram porque não quiseram. Então você não entra se você não quiser. Você tem um Deus grande, um Deus poderoso. Se você crê, andar uma vida sem pecados, obediente a Deus, ter fé, ter um coração perdoador, não tem como você não ser um vencedor. Não tem como você não passar por esta porta. Não tem como a porta não estar aberta para você. Então a gente vai agora para o quinto elemento que fecha a porta do céu. Vamos correr um pouquinho para ver se a gente hoje fecha, né, as 6 chaves que fecham a porta do céu. Então qual é a quinta chave que fecha a porta do céu? A preguiça. Aí você diz, preguiça, preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né, como diz aí a palavra de Deus. Então as formigas, elas nos dão um grande exemplo. Elas passam todo o verão, tem até uma historinha, né? Onde a formiga, e me parece o vagalume, a formiga começa a trabalhar o tempo todo, né? Juntando ali no casulozinho dela, né? O alimento, as folhinhas, né? E ali estava o vagalume tocando violão, né, brincando, zombando, dizendo, rapaz, deixa de ser besta, um céu bonito como esse, e as formiguinhas ali trabalhando. Aí chegou uma hora que o inverno veio. O inverno veio rigoroso, as formiguinhas fecharam a porta, né, porque, e o vagalume ali começou a sofrer diante da invernada. E ele começou a lembrar, eita, eu devia ter feito, né, como as formiguinhas fizeram, né, ter me preparado para os dias difíceis. Tem gente, né, que leva uma vida assim, desperdiçadamente. E quando chega a hora da grande necessidade, começa a sofrer as penalidades daquilo que ele mesmo criou em função de sua preguiça. Grandes nações, o povo japonês, por exemplo, né, em 50 anos reconstruíram uma nação depois de ser acometido, né, de uma bomba atômica que destruiu a nação. Mas em 50 anos, né, os japoneses se tornaram a terceira, né, a segunda ou terceira maior potência mundial. Em função de quê? Do trabalho deles. Eles trabalharam de sol a sol, diuturnamente, para reconstruir a sua nação. Então, não se pode reclamar de Deus quando a gente não tem disposição para trabalhar. Tem gente que reclama, começa a se queixar, murmurar, reclamar até de Deus, dizer que Deus é culpado. Mas o mesmo sol que nasceu para um, nasceu para o outro também. Deus deu a mesma oportunidade para todos nós. Deus deu a chance para que todos nós crescêssemos. Mas se nós agirmos por preguiça, não chegaremos lá. Vamos ler uma referência bíblica com relação a isso? Vamos para Mateus, capítulo 25, verso 14. Mateus, capítulo 25, verso 14. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14, que diz assim, a palavra de Deus, ainda sobre a quinta chave que fecha a porta dos céus, a preguiça. Versículo 14, que diz assim, porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes o quê? Os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe.
E tendo ele partido, o que recebeu 5 negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, e disse a mesma coisa: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhou outros 2 talentos. E disse o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Mas chegando aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não lhe espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Então, em suma, o que é que ele quis dizer com esta parábola? Justamente a respeito disso que a gente está falando. Ele deu a um 5, ele deu a um 2, e deu a uma pessoa 1 talento. E disse: olha, vou me ausentar, e quando eu chegar, eu quero que vocês apresentem os talentos que os dei. O que tinha 5 não contou a história, foi e produziu mais 5 talentos. O que tinha 2 fez a mesma coisa, produziu outros 2. E detalhe dessa passagem: Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Tem gente que quer ser rico, tem gente que quer ter as coisas, tem gente que quer prosperar, né? E não tem capacidade para isso. Por quê? Porque não sabe produzir aquilo que Deus deu. E quer ter muito, quando muito não teria condições de produzir. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus dá a cada um segundo a capacidade. Eu sempre digo o seguinte, que a riqueza não é para ostentar. A riqueza é para abençoar as pessoas que a gente ama e saber ajudar o próximo. Então a capacidade, eu acredito piamente, que ela está diretamente ligada à capacidade que você tem de saber usar a riqueza ao bel prazer da vontade de Deus. Aquilo que Deus realmente direciona, determina, entendeu? E fazer uso daquilo que é de Deus, porque tudo aqui é de Deus. Porque tem gente que se apropria e esqueceu, mas é de Deus, para abençoar. Deus, quando fez tudo, Ele colocou o homem para lavrar, para trabalhar. Deus não criou o homem para viver naquele belíssimo jardim, para viver com as pernas para o alto, né, esperando, né, que as pessoas o sirvam. Ele disse: eu colocarei o homem na terra para lavrar a terra, para trabalhar na terra. Não foi para viver parado. Então, Deus, Ele não quer contar com pessoas preguiçosas. O prejuízo é grande para quem é preguiçoso. Olha Davi, o exemplo de Davi. Davi, quando foi chamado para ser ungido rei, ele estava onde? No campo trabalhando, apacentando as ovelhas do pai. Enquanto seus irmãos estavam o quê? Estavam ali, ó, numa boa, né? Ali se sentindo tal, e Davi estava trabalhando. Deus sempre conta com alguém que está trabalhando. Deus gosta do homem trabalhador. Deus gosta do homem que produz. E voltando aqui para o exemplo dos talentos. Quando o Senhor voltou, Ele voltou para cada um prestar contas, e todos nós iremos prestar contas diante de Deus, certo? Então, um tinha produzido 5, um tinha recebido 5, produziu mais 5, ficou com 10. Outro 2, produziu mais 2 e ficou 4. O que tinha 1, enterrou, alegando que o Senhor era duro e queria cobrá-lo de forma dura. Mas o Senhor ensinou o seguinte, que aquele que não tem nada, até o que tem será tirado. E será dado para quem soube produzir. Então isso aí é o quê? É uma manifestação da vontade de Deus que
deseja que todos nós produza aquilo que Ele nos deu. E o que é que o Senhor nos deu? Nos deu saúde, para nós sabermos aproveitar bem, né, esse instrumento aqui corporal, para a gente praticar o bem, para a gente produzir, para a gente fazer da nossa nação uma nação desenvolvida, para a gente trazer ali um sustento para a nossa casa, para a nossa família. Então Deus se agrada. E Deus falou também em relação ao cultivo também de sentimentos espirituais valorosos, para a gente produzir, regá-los como o amor, o perdão. Então, os talentos não só se referem aos talentos físicos, em termos de moeda, de bens. São valores também interiores, né, seu Ivaldo? Valores internos que a gente deve cultivá-los, que Deus nos deu. E que a gente possa ser fiel no pouco, para que no muito, para que depois seja acrescentado mais. Aquele que tinha produzido aquele que tinha recebido um enterrou, né, Deus cobrou duramente dele. Como diz aqui, ó, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, ainda se referindo à mesma parábola. Então, é inadmissível não produzir, que a gente produza, né, e possa levar na presença de Deus, quando um dia diante dele estivermos, que Ele vai trazer todos à presença dele, e todos prestarão conta daquilo que recebeu. Você que recebeu aquilo, você produziu o quê? Então saiba se apresentar, saiba produzir, para que quando você na presença de Deus estiver, né, você possa apresentar as suas mãos cheias e não mãos vazias. Então Deus, né, ama a pessoa que trabalha. Então o que é que fecha as portas? Mais uma vez, a preguiça. Então a gente agora vai fechar essa mensagem, porque falta só mais um item, que é a ignorância. E a gente vai para o próprio livro de Mateus, como mais uma chave que fecha a porta dos céus, que é justamente a ignorância. E com esse versículo a gente fecha e encerra o programa. Capítulo 22 de Mateus, e verso 29. 22 e 29 a gente fecha com ele. Amém? 22 e 29 diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a sexta chave que fecha a porta dos céus é a ignorância. A gente deve conhecer e tomar conhecimento de tudo isso que a gente falou, de não pecar contra Deus, de saber ser obediente ao Senhor, de não ser preguiçoso, de ter um coração que perdoa, de ser crente, acreditar, ter fé que a gente vai alcançar as coisas. Então tudo isso a gente só vai passar a conhecer e entender quando a gente examinar as Escrituras. Erramos quando não conhecemos as Escrituras. Então eu fecho dizendo o seguinte, que a gente precisa, para ser uma pessoa vencedora, conhecer o que está aqui. Esse aqui é o manual. Então a ignorância, que é o ato de não buscar o conhecimento, também é uma porta capaz de fechar as portas. Então eu fico por aqui, mensagem muito legal, passa muito rápido, mas conseguimos, da parte de nosso Deus, fechar as 6 chaves que fecham a porta dos céus. Qual é a primeira? Pecado. A segunda, a desobediência. A terceira, a falta de perdão. A quarta, a incredulidade. A quinta, a preguiça. E a sexta, a ignorância. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Lembra de Nazaré? Nazaré não acreditou em Jesus, assim como também não buscou, de tanta sabedoria trazida por Jesus, o poder que ele poderia trazer para mudar aquela cidade tão pobre de Nazaré. Então, meus amados, a gente fica por aqui. Essa mensagem, ela é para a glória de Jesus, veio do coração de Deus, e a gente teve a oportunidade de dividir com todos vocês. E a gente vai gravar essa mensagem e vai compartilhar com várias outras pessoas, para enriquecimento e conhecimento, né, dessas pessoas, porque o sexto elemento é esse, conhecer as Escrituras, né? E erramos por não conhecer, e a gente precisa conhecer para sermos vencedores. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te oramos, ó Pai, e te agradecemos por este programa Fé e Razão. Te agradecemos por este momento da palavra, por tudo que foi feito e realizado neste momento, para a glória de teu nome. Pai querido, querendo o Senhor, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui na rádio RCA para pregarmos o Evangelho, para realizarmos
e tocarmos esse programa sob a condução do Espírito Santo. Quero, Pai querido, declarar uma vitória, porque a porta está aberta para todas as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão passando pela Avenida Sérgio Guerra, Praça da Paz e adjacências, e também as pessoas que estão aqui presentes no estúdio. A porta está aberta, em nome de Jesus. E agora, conclame comigo, declare comigo, amém e amém! Amém.